Qual a relação entre preço e valor do biocombustível para o mercado e a sustentabilidade do planeta? Eu tenho dito que, até eu tive na COP26 falando isso, tive esses dias com a convite da OMT, Organização Mundial do Turismo, em Nova York, na ONU, falando sobre isso também. Porque o que está acontecendo, né, pessoal? Nós estamos, normal isso, né, muito preocupado com as questões econômicas, e assim como os outros humanos, tenho certeza que um dos órgãos mais sensíveis do ser humano é o bolso, né? Não é diferente para mim quanto para todos, né? Mas a gente está diante de um grande desafio nessa questão da sustentabilidade. Vejam bem agora o que está acontecendo na Europa. Eu voltei a semana passada da Europa, eu fiquei apavorado com o que eu vi lá, né? Temperaturas acima de 40 graus, queimadas, rios secos, não um, muitos rios secos, né? Então, assim, a mudança climática, ela é uma realidade. Não dá mais para esconder isso ou negar isso. Agora, o que nós temos que fazer para a mudança climática? Nós precisamos fazer a transição da chamada matriz energética, mas essa transição ela vai ser feita lentamente. Não tem como fazer essa transição de hoje para amanhã. Nós não temos biocombustível, nós não temos hidrogênio suficiente, não temos uma molécula que foi tão importante quanto o petróleo, que em grande escala, obviamente, para substituir isso. Por isso a minha fala que nós vamos utilizar petróleo por longo prazo. Agora, quando nós olhamos sobre a ótica de preço somente dos biocombustíveis, nós estamos fazendo uma análise bem míope da importância dos biocombustíveis. Por quê? A pergunta que eu tenho feito é quanto custaria não ter os biocombustíveis? Por exemplo, o Brasil. O Brasil, o biodiesel, o etanol, eles já ajudaram a diminuir milhões de toneladas de gás de efeito estufa. Se nós não tivéssemos, as temperaturas estariam maior. Agora, o preço do biodiesel, que é a pergunta inicial, no Brasil, como eu mencionei, desde 2007 que nós estamos usando, ora ele foi mais caro, ora ele foi mais barato comparado com o diesel. Mas esse é um comparativo equivocado. Por quê? Porque nós estamos comparando o preço da laranja com o abacaxi. As duas frutas são boas, mas elas são diferentes. São produzidas de forma diferente, em regiões diferentes, e no caso do biodiesel é a mesma coisa. Nós somos um biocombustível, nós podemos chegar à redução de gases de efeito estufa em até 90%, Nossa. dependendo da matéria-prima e da cadeia produtiva, e nós somos renováveis. Agora, quando nós fizemos essa comparação com o diesel, nós deveríamos fazer essa comparação considerando esse aspecto de sustentabilidade de preço, e não é feito. Então, há uma questão de entendimento muito grande e a sociedade precisa começar a entender isso. Eu tenho dito, e não é o caso do biodiesel, mas tenho dito no quesito global, que para a gente fazer essa transição energética, para a gente efetivamente começar a estabilizar a temperatura do planeta, nós precisamos ser mais pragmáticos, nós precisamos entender que vai ter custo, e não é um custo para um ou outro país, vai ter um custo para todas as pessoas do mundo que utilizam energia, e esse custo precisa ser rateado para quem consome mais, porque senão nós vamos ter problema cada vez maior. Veja bem que desde 1992, Rio, da Rio, do clima, da primeira conferência de clima que foi no Rio, e da primeira COP em Berlim, em 95, nós não conseguimos atingir as metas de estabilização de crescimento da temperatura. Muito pelo contrário, a temperatura cresceu em quase 1 grau. E nós precisamos estabilizar e reduzir até 2050. Isso não está acontecendo. Então, se a gente não tiver pragmatismo e colocar as pessoas em primeiro lugar e ficarmos observando só a questão de preço, nós vamos ter grande problema. Eu não estou vindo aqui nesse programa e defender que a gente utilize biocombustível a qualquer preço. Não é isso. Mas o que eu estou vindo aqui é que a gente faça a equalização. Bom, se eu tenho um combustível fóssil que gera X% de poluição e eu tenho biodiesel,
ou tem um etanol, ou tem um diesel verde, ou tem um querosene da aviação, ou tem um hidrogênio, que não gera essa mesma quantidade de gás de efeito estufa, qual é a diferença de preço por isso? Nós precisamos começar a precificar isso e precisamos, mais do que nunca, começar a explicar para as pessoas que não têm o entendimento do mercado de energia no seu cotidiano. Porque tem coisa mais ruim do que ficar falando sobre energia, combustível no nosso dia a dia. É melhor falar de futebol, é melhor falar de carnaval, é melhor falar da família. Tem uma série de outros assuntos mais importantes na nossa vida do que falar de energia. Mas as pessoas precisam entender o quanto isso está impactando a sua vida.